Oi, Gabi Almeida aqui para mais um conteúdo a respeito de posicionamento e hoje vamos falar para vocês como vocês impactar as pessoas através da sua mensagem. Ora, se você tem uma mensagem para ser transmitida, por que não contar ela impactando a vida das pessoas? É bem melhor assim e vai ficar muito mais gravado aí na mente, né? E para isso, você precisa organizar os seus pensamentos. Você sabia que nós passamos cerca de 30% do dia conversando? E que conversando você está organizando as suas ideias? Por isso que é tão importante aí você treinar conversando, né? Isso de você se apresentar não é igual você treinar para tênis, jogar tênis, que você precisa de ter um instrutor e gastar horas ali de treino, né? Separar um tempo, se preparar, separar seu tênis, separar sua raquete. Comunicação é diferente, você pode treinar a todo momento. Então, quando você vai falar a sua mensagem, seja ela uma mensagem, por exemplo, de saúde, você precisa pensar, o que eu quero deixar na mente do meu interlocutor aí, quem está me ouvindo? E para isso você precisa organizar as ideias, colocar aquele início, meio e fim, básico, bem básico lá das nossas redações, né, do colegial. Então precisa sim, porque isso vai dar ao interlocutor a ideia que você quer passar. Se você não tem o início, meio e fim, vai ser difícil, ele vai ficar um pouco confuso. E nesse período aí que ele está tentando encaixar para ver se ele consegue entender melhor, você perde o que? A atenção dele. Então, vamos colocar isso como uma prioridade, organizar as nossas ideias. E olha, tem formas de organizar. Gente, quando eu aprendi a respeito de comunicação, de uma pessoa que falava assim, quando você vai, por exemplo, palestrar num teatro, ou se você vai dar uma entrevista no estúdio, coloque, por exemplo, 3 pontos. A entrada do estúdio, o meio do estúdio e, por exemplo, a saída do estúdio. Então, na entrada você coloca, eu vou falar, lá na entrada eu vou falar sobre tal assunto da saúde, porque eu vou colocar um dado a respeito da saúde. Lá no meio do estúdio eu vou estar falando a respeito de como ela prejudica, a falta da saúde pode prejudicar a nossa vida, o nosso dia a dia. E lá no fim do estúdio eu vou colocar o quê? Eu vou colocar uma aplicação prática para que as pessoas saiam dali e já possam fazer alguma coisa para mudar a saúde. Então você vê aí, ó, em poucos passos você já conseguiu delimitar. E sabe o que acontece? Quando você entra lá naquele estúdio, você vê, sabe o quê? A entrada, você vê o meio, você vê o fim. E você consegue colocar cada assunto em cada lugar. Então, quando você vai passando por esses lugares, você passa ali no início e lembra, nossa, no início eu tenho que falar isso. Nossa, no meio eu tenho que falar aquilo. Nossa, no fim eu tenho que falar aquilo. Então, isso é uma organização bem básica aí, mas que vai te ajudar a não perder o fio da meada. E, gente, nós precisamos só de um rumo. Não tem como a gente decorar tudo que a gente vai falar. Não tem como. Se você estudou a respeito do assunto, se você organizou as ideias, o seu cérebro aqui, ó, ele vai agir em seu favor lá na hora, porque ele vai concatenar as ideias e te dar palavras para que você faça a união, né? Faça a união lógica disso e represente para o seu ouvinte algo de valor para ele. Depois que você já organizou, você vai adaptar ao público. Você sabe que sempre quando você for falar sobre um assunto, se for público diferente, vai parecer que é outra coisa? Sim, por quê? Porque a linguagem vai ser diferente. Se você for dar uma palestra numa escola, por exemplo, se você for dar uma aula para adolescentes, você precisa organizar essa palestra de saúde de forma que eles entendam. E aí você vai colocar palavras ou até mesmo gírias que eles usam ali. Você pode fazer perguntas, você pode liberar o microfone para as pessoas fazerem perguntas. Isso vai te ajudar aí a adaptar a sua mensagem para aquele público. E adaptando a sua mensagem para aquele público, sabe aquele negócio gostosinho de você ficar ouvindo? Então, é isso que vai acontecer. As pessoas vão falar assim, que pena que tá acabando, né? Que ela vai falar aquele, que pena que tá acabando. Por quê? Porque é como se você entendesse o que a pessoa passasse ali e você está entregando realmente o que ela precisa. Depois que você organizou as ideias, adaptou a mensagem, conta uma historinha. Sabe aquelas historinhas gostosas de se ouvir? A gente
aprende com histórias desde muito cedo. E se você pesquisar na sua vida, você tem uma história com relação a aquele assunto. Se for hipertensão, por exemplo, você tem uma avó que sofre de hipertensão, você tem algum noticiário que você ouviu sobre hipertensão, então traga essa história para a sua mensagem. As pessoas, elas vão, inclusive, lembrar, se você falar lá que sua avó tricotava e tal, elas vão imaginar a sua avó lá naquela cadeirinha, né, tricotando, e aí ela passou por um processo de taquicardia, e aí ela começou a sentir dor, arritmia, uma pressão assim no peito. Eles vão se lembrar, sim, da hipertensão arterial que você quer transmitir. Esse é um exemplo de tema. E aí, gente, veja o feedback. Esse é o último passo, feedback. Veja como seu público está reagindo. Se é um público online, às vezes é mais difícil, mas tem como você olhar ali pelas câmerazinhas se as pessoas estão com aquele olhar vago, se elas estão sonolentas, ou se elas estão assim, nem piscam, né? Você anda para um lado, ela tá te acompanhando com os olhos, você anda pro outro, tá te acompanhando com os olhos. Então quer dizer que a sua mensagem está sendo efetiva, está sendo eficaz. Então, esses são os 4 passos para você se comunicar aí através da sua mensagem, uma mensagem poderosa. Transforme a sua mensagem, seja uma mensagem simples numa mensagem poderosa. Jesus fazia isso, gente, e ele fazia isso com maestria. Por quê? Porque era assim que as pessoas recebiam e elas aprendiam e elas entendiam sobre coisas complexas através desses passos aí. Ele sabia muito bem o que ele estava falando, organizava muito bem as suas ideias, ele adaptava. Se era lá com as pessoas de elite, era uma coisa que ele falava sobre as escrituras, sobre os mandamentos, sobre as coisas que era daquele ambiente. E se era lá com os pescadores, já era coisa a respeito do ambiente deles. E Jesus observava como estava o seu público. Ora, o sermão da montanha, quando ele olha ali e as pessoas estão há tantos dias com ele, ele fala o quê? Vamos preparar comida para essas pessoas, porque ele observava. Então, vamos fazer isso, vamos tornar nossas mensagens impactantes. Bora lá? E depois mais conteúdo de posicionamento para vocês.